Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Rosana da Rosa, é um prazer ter você aqui. E hoje você vai aprender na prática, direto comigo, como precificar o seu produto ou serviço com resultado e passar a ter lucratividade. Não é fácil trabalhar o mês inteiro e só ser um pagador ou uma pagadora de contas. Nessa aula, você vai aprender o que pode estar acontecendo na sua empresa e para onde você precisa olhar. Vem comigo que vai ser muito bom e você vai ter muitos resultados daqui para frente. Voltando aqui na nossa aula, o que você vai aprender até o final dela? Margem de contribuição, ponto de equilíbrio e lucratividade. Margem de contribuição é o dinheiro que volta para o caixa para você pagar as despesas fixas. Quais são? A água, a luz, telefone, o aluguel, o contador, o jurídico, o seu prolabore, o salário do ADM e outros que a sua empresa possa ter. Então, entender o que sobra de cada venda que você efetuar. Ponto de equilíbrio, descobrir quantas unidades você precisa vender para não ter prejuízo, seja serviço ou produto, ok? E o momento da lucratividade, saber quanto realmente sobra no caixa da sua empresa, tá certo? Então, isso é o que você vai aprender até o final dessa aula. Então, não perca a próxima aula, o nosso próximo encontro. Te vejo lá. Retornando à nossa aula, agora nós vamos falar sobre margem de contribuição e como encontrar aí no seu produto ou serviço. O que é a margem de contribuição? É o dinheiro que retorna para o caixa para você pagar as despesas fixas. Aquele exemplo que eu citei no início da nossa aula, tá? Então, o que é a margem de contribuição? É o preço de venda menos os custos variáveis. O que resta aqui é a sua margem de contribuição. Como esse exemplo que nós vamos destrinchar aqui. Matéria-prima, ela é fixa? Não, ela é variável. No nosso exemplo, ela é R$ 15 por cada unidade, representa 30%. Comissão, ela é fixa? Não, ela é variável. Quanto mais eu vendo, mais eu pago. Quanto menos eu vendo, menos eu pago. Por isso que ela é variável. No nosso exemplo, R$ 5 por unidade, 10%. Imposto, ele é fixo? Não, ele é variável. Se você não vender, não tem imposto a pagar. Por isso que é variável. No nosso exemplo, R$ 5 representa 10%. Embalagem, insumos e tudo mais, representa R$ 5, 10%. Se eu somar 30% da matéria-prima, 10% da comissão, 10% do imposto e 10% da embalagem, outros que você tenha, nós temos quanto aqui? Então, tenho 30 com 10, 40, com 10, 50 e com 10, 60. Então, essa é a nossa variável, 60%. Então, eu tenho preço de venda menos o variável, me resta quanto? 40%, que é o que? A sua margem de contribuição. Ficou um pouco confuso, mas no próximo slide, na próxima aula, você vai entender melhor, tá bom? Te vejo lá. Retornando à nossa aula, agora nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio. E o que seria ponto de equilíbrio, Rosa? O momento que as suas despesas empatam com as suas receitas. E aqui, de uma forma bem simples e bem objetiva, você vai aprender para olhar para a sua empresa e encontrar o seu ponto de equilíbrio aí também. Vem comigo. Nesse nosso exemplo, nós temos aqui custo fixo, R$ 10.000, necessidade de venda, 500 unidades, e a nossa margem de contribuição, lembra que a gente encontrou lá atrás? R$ 20 por unidade vendida. Então, como que eu encontro o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio nada mais é que custo fixo, no nosso exemplo R$ 10.000, dividido pela nossa margem de contribuição, que no nosso exemplo é R$ 20. Então, nós temos quanto? 500 unidades. Se você vender menos que 500 unidades, você fica no prejuízo, tá? Então, custo fixo dividido pela margem de contribuição é igual à quantidade de unidades ou serviços a serem vendidos. Ficou claro para você aqui? O ponto de equilíbrio, ele é muito importante para você saber exatamente quanto você precisa vender e não ficar no que nós encontramos. Eu vendi muito e o resultado não vem. Por quê? Porque você não tem a informação correta do seu ponto de equilíbrio. E é uma métrica que muitos mesmo não se atentam ou
não dão muita importância. E ela é fundamental para você saber quanto você precisa vender, se você precisa ter um novo produto, um novo serviço, se é hora de mudar e o que precisa fazer, tá? Espero que tenha, nesse exemplo muito simples, tenha ficado entendido aí para você. E eu te encontro na próxima aula. Olá, retornando à nossa aula. Lembra lá no início da nossa aula que eu destrinchei o que você iria aprender? Exatamente, agora é a hora da sua lucratividade, entender em que momento a sua empresa passa a ter resultado. Nesse nosso exemplo, nós temos aqui, lembra que a gente vendeu 500 unidades? Então a gente empatou do ponto de equilíbrio. Agora a gente vai entender em que momento eu posso ter lucratividade. No exemplo eu tenho 600 unidades vendidas, menos 500, que era o quê? O meu ponto de equilíbrio. Então, eu tenho quanto de sobra? Eu tenho 100. 100 canequinhas amarela. É o nosso encontro aqui, tá? A nossa margem, lembra que era o 100 menos 60, que virou 40, nossa margem de contribuição? E tenho quanto? 10 mil reais de custo fixo. Como que eu encontro a lucratividade? Então, se eu tenho que vender 500, se eu vender 501, eu tenho lucro? Isso. A uma é lucro. As 500 é o seu ponto de equilíbrio. Se eu vender 600, sabendo que o meu ponto de equilíbrio é 500 canequinha, o 100 é lucro? O 100 é lucro. E como que eu calculo esse lucro? Você vai pegar 20 reais, que é a sua margem de contribuição, vezes o 100. O que seria o 100? O excedente da sua lucratividade. Se 500 é o meu ponto de equilíbrio, empatei, despesa e receita, e vendi 100 a mais, então 100 vezes 20, eu tenho 2 mil. Qual o momento da lucratividade nesse nosso exemplo? 2 mil reais, ok? Se eu tivesse vendido só 501, qual seria a minha lucratividade? 20 reais vezes 1, que seria 20 reais. E se eu tivesse vendido somente duas a mais, 502? 20 reais vezes 2, que seria 40 reais. E assim sucessivamente. Ficou claro para você? Estou sendo clara? Foi bem simples para você entender? Essa métrica, lucratividade, é muito importante, porque às vezes você confunde. Eu vendi 10 mil reais no mês, esse é o seu faturamento. Só que dentro desse faturamento você tem despesas fixas. O que é mesmo? Você lembra? O contador, o sistema, seu prolabore, o salário do ADE, dos administrativos, lembra? O que é variável? A comissão, o imposto. O que mais? A matéria-prima, as embalagens, é variável. Quanto mais eu vendo, mais eu pago, quanto menos eu vendo. Você lembra? E quando você encontra a sua margem de contribuição. Sabendo margem, ponto de equilíbrio e lucratividade, você nunca mais vai vender com prejuízo. Te vejo na próxima aula. Estamos chegando quase ao fim da nossa aula e eu quero trazer um conceito muito importante aqui. Vender muito não significa lucrar. E isso é o que eu mais encontro nas nossas mentorias, nos nossos treinamentos, nas nossas consultorias. Eu vendi muito, na hora que eu vou pagar a fixa e a variável, o dinheiro nem dá, tá? Então, eu vou trazer aqui um exemplo de vender com prejuízo para que fique um pouco mais claro essa nossa aula, essas nossas lições aqui no nosso bate-papo, tá bom? Então, eu tenho aqui no exemplo, preço de venda, 50 reais. Custo variável, 55. Você lembra o que era o custo variável? No nosso exemplo era o quê? A comissão, a matéria-prima, a embalagem, né? Lembra disso? Veja bem, se eu estou vendendo por 50 e tenho uma variável de 55, então cada venda me traz o quê? R$5 negativo. Percebe? Então, quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. Que é aquele famoso, esse foi o meu melhor mês, eu vendi muito. E quanto mais eu vendo, pior fico. Exatamente. Por quê? Porque você tem uma variável muito alta. Ou a sua despesa fixa também está muito alta. Porque se a sua despesa fixa estiver mais alta, mais necessidade de venda, mas está descompassado o seu variável, aí você atirou no pé. Tá? Então, é muito importante você nunca ter uma variável maior do que o seu
o seu preço de venda. E isso é comum acontecer, viu? Não pense que não é. Sabe o seu vendedor que chega e fala assim: João, Maria, eu preciso que você aumente minha comissão. Estou recebendo muito pouco. Eu ganho 3%, eu quero ganhar 5%. E você não fez conta. Você não é mais simples nacional, virou lucro presumido, aumentou a sua carga tributária e você não ajustou a sua precificação. Percebe? Você teve um desperdício enorme na sua produção, comprou mais material do que devia, aumentou a sua variável, que é o que? A sua matéria-prima. Ou aumentou o número de pessoas na sua produção, que é o que? Despesa operacional. Isso é custo, é variável, tá bom? Então fique atento a isso para você não ter um custo variável como o nosso exemplo aqui, negativo. Combinado? Te vejo na próxima aula. E voltando aqui à nossa aula, quase finalizando, quanto mais você vende, mais dinheiro você perde, que é o famoso olhar só para o quanto você faturou, sem saber qual é o seu ponto de equilíbrio, qual que é a sua margem de contribuição e tudo mais. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos um preço de venda de R$50, uma variável de 55 e um prejuízo por unidade vendida, no nosso exemplo de canecas, de R$5. Então, você imagina que quanto mais você vender, maior vai ser a dificuldade para honrar os compromissos e levando muitas vezes a grandes empresas, grandes negócios de grande sucesso a fecharem as portas, e que foi o que muito aconteceu. Porque ele é sucinto, ele é minucioso, ele vai acontecendo de pouquinho em pouquinho e você não percebe. Quando você vai perceber? Quando faltar dinheiro no caixa, que não conseguiu pagar direito o salário, que não consegue mais retirar seu prolabore, que você não consegue investir mais na sua empresa, e um risco muito grave, recorrer a recursos bancários com taxas altíssimas, né? E aí você começa a fazer aquele bolo de neve ali, não tem mais fim. Então, juros sobre juros, né? Empréstimos sobre empréstimos. Quanto mais você vende, maior é a sua dificuldade, maior é o seu buraco negro, né? Então, fique muito atento a isso. Vender muito não é sinônimo de resultado. O que você precisa saber, qual é a sua margem e precificar da forma que você está aprendendo aqui comigo nessa aula, tá bom? Nos vemos no próximo encontro. E agora é com você. Você pode caminhar sozinho, sozinha e tá tudo bem, tá? Ou você pode ter o meu apoio para aprender na prática, direto comigo, a precificar o seu produto ou serviço de uma forma correta e principalmente lucrativa, tá? Vou pegar na sua mão, você vai ter acesso ao treinamento por 1 ano e durante 6 meses vai ter o meu acompanhamento com encontros quinzenais, onde eu vou ouvir as suas necessidades, as suas dificuldades e junto apoiar você nessa construção de uma precificação saudável, tá bom? Não só olhando para a concorrência, a gente olha o que está praticando lá fora e melhora dentro da nossa empresa. Então, deixo com você, agora está na sua mão. Eu tive esse cuidado, esse carinho para te ensinar exatamente o que você precisa para que a sua empresa possa decolar. É claro que dentro de uma empresa tem outros pilares, como as pessoas, como os processos, mas se você tem uma precificação bacana, os demais eles vão se encaixando e vão se ajustando. Então, em algum lugar tem um botão, quero aprender a precificar, e vem falar com a gente, vem falar com o nosso time, vai ser uma honra te atender. Você vai ser direcionado para uma página, onde você vai adquirir o nosso treinamento, são aulas gravadas feitas por mim, e também o nosso acompanhamento com encontros quinzenais, online e ao vivo. Te espero, hein?